Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica com Bruno Alves. Que Deus abençoe você e sua família. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós iniciamos sobre teologia, uma introdução teológica. No vídeo passado nós falamos sobre a teologia, que é a doutrina de Deus. E nesse vídeo nós vamos falar sobre cristologia. Cristologia é um assunto muito importante que trata a respeito de Cristo. E começando pela palavra, pela raiz etimológica da palavra, que é Christus, que significa cristologia, que é estudo, ou seja, estudo sobre Cristo, Então, nesse vídeo eu quero resumir, tentar resumir o máximo que der esse assunto que é muito extenso, porque falar de Cristo a gente não esgota, é muito assunto, é muita coisa. Então, eu quero iniciar falando sobre a pré-existência de Cristo. Cristo, antes da fundação do mundo, ele já havia existido. Então, ele é, assim como Deus, ele é autoexistente. Então, ele não tem início, não tem meio e também não tem fim. Então, também ele é eterno. Então, a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 1, assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele é antes de todas as coisas, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Desde os dias da eternidade, Miqueias 5, 2, e antes que o mundo existisse, possuía a glória junto com o Pai, João 17, 5. E Jesus ainda disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos que, como Jesus, ele também é uma das pessoas da Trindade, e como Deus, ele também é eterno e ele é pré-existente. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já havia planejado junto com o Pai a salvação da humanidade. Então, eu falei no vídeo passado que Deus, ele nunca foi pego de surpresa com a queda de Adão. Então, Deus já tinha todo o plano traçado. Deus, ele já havia planejado tudo, pois Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que sabe de todas as coisas. Conhece o passado, o presente e também conhece o futuro. E Jesus também já estava lá, tá? Jesus já era pré-existente. Então, antes da fundação do mundo, Deus já olhou e já falou: eu vou precisar enviar Jesus para salvar a humanidade. Então, por isso que a Bíblia se expressa a respeito do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Então, a vida eterna é assim prometida antes do tempo dos séculos. Também está lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, quando Deus nos elegeu para em Jesus sermos santos e irrepreensíveis. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, é importante a gente saber sobre a pré-existência de Cristo, saber que ele estava desde a fundação do mundo, já estava planejado, já era sabido que ele viria, que ele estaria passando por todo esse processo para salvar a humanidade. A humanidade, desde o seu princípio, desde Adão, a gente vai ver que teve que ser salvo, Desde Adão, a humanidade é caída. Adão foi o primeiro homem e com ele acabou pecando, o pecado entrou e se alastrou para toda a humanidade. Daí a necessidade de um Salvador, tá bom? E Jesus também participou da criação do mundo. Olha só o que diz em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá em Colossenses 1, 17 diz assim: todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa é a parte da pré-existência de Jesus e de sua eternidade. Nós vamos passando aqui rapidinho para a encarnação de Jesus, O que é encarnar? Tomar um corpo, Ele foi feito homem, ele encarnou. Nós vemos que Deus, ele é espírito, E Jesus, ele veio em carne também, e aí ele passou
um período aqui para dizer exatamente 3 anos, 33 anos e alguns meses como homem, né? Para saber sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, passar tudo o que nós passamos, né? Isso já é para você entender, talvez hoje você esteja em dificuldade, você entender que Jesus também passou por tudo isso que nós passamos e nós sabemos que ele passou sem pecado, né? E ele hoje nos compreende, porque só quem passa fome, por exemplo, pode falar da fome, né? Só quem sofre sede pode falar da sede. E Jesus, ele se encarnou, se fez homem, se desfez a sua glória para participar um pouco da nossa natureza, claro que não a natureza pecaminosa, mas a natureza humana, para aprender, vamos assim dizer, para passar tudo isso e poder hoje nos entender. Então, nada que nós passamos hoje é algo que Jesus desconheça, que Jesus não passou. Então, Jesus, o Deus bendito eternamente, Romanos 9,5, ele se fez homem. Então, esse mistério dele se fazer homem se chama encarnação. Não é a reencarnação, é a encarnação, porque nós sabemos que não existe reencarnar, nós acreditamos, né, que não existe reencarnação. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós não acreditamos na reencarnação. Então, Jesus se encarnou, depois ele morreu, ele ressuscitou e foi para o céu. Então, ele não reencarnou. Então, Jesus se fez homem por meio de uma virgem, ou seja, através da concepção sobrenatural. Por que que ele veio assim? Ele veio assim para poder também ter a natureza humana, né? Nós vemos que Jesus, ele é divino, mas também ele é humano. Então ele veio, se encarnou para viver como a gente. Então, por exemplo, se Jesus aparecesse como um espírito ou algo assim parecido, ninguém ia querer estar perto dele, ou ninguém, né, ou iam querer idolatrá-lo, ou eu querer fugir dele, né? Fugir, ver um espírito, fugir. Mas não, ele veio, passou pelo processo da concepção. É claro que a concepção de Jesus foi algo sobrenatural, não teve a participação humana em sua concepção, a não ser, né, ser gerado no ventre de Maria. Mas, em contrapartida, não houve ali o ajuntamento de Maria com José para daí nascer Jesus. Então, foi algo gerado através do Espírito Santo, e a participação de Maria foi sim ser a portadora, né, a receptora ali de Jesus e guardar ele durante os 9 meses e assim concebê-lo humanamente falando, tá? Então, quando Deus no dia da queda prometeu o Redentor, ele revelou também de que maneira ele viria ao mundo, ou seja, quando Deus, o homem e a mulher pecam lá no jardim, Deus amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa a serpente também. E ele fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele ia levantar o homem, né, ia levantar um descendente da mulher para esmagar sua cabeça, e ela feriria o seu calcanhar. Então, diz assim: porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 e 15. Então, note bem que quando Deus faz essa promessa, né, essa maldição em cima da serpente, vamos assim dizer, e essa promessa de redenção, ele fala sobre o seu descendente, o descendente da mulher. E é interessante que ele fala no singular, ele não fala os seus descendentes, que poderiam ser muitas pessoas, mas sim o seu descendente. E nós vemos que na concepção de Jesus, ele nasceu da mulher, né, a parte humana. Então é impossível explicar como foi o processo da geração de Jesus, né, no ventre de Maria. Nós sabemos que foi algo sobrenatural e nós não temos como explicar como que foi formado e tudo mais. A gente sabe e a gente acredita na palavra de Deus que diz que foi na forma milagrosa, né? Então, Lucas, ele registra no seu evangelho, né, com fé e convicção, sem deixar sombra de dúvida, e ele diz assim,
né, em Hebreus ele fala, pela fé entendemos, Hebreus 11:3. Então, Lucas, ele registra, né, esse milagre no Evangelho, ele registra a concepção de Jesus, a concepção sobrenatural de Jesus, e lá em Hebreus 11:3 é falado assim, pela fé entendemos. Então, é pela fé que nós acreditamos na concepção sobrenatural de Jesus através do ventre de Maria. Né? Maria, nós sabemos que Maria simplesmente foi a portadora, Maria foi o canal que Deus usou para trazer à luz a Jesus, o nosso Salvador. Então, Jesus veio ao mundo por meio do nascimento natural. Como qualquer outra criança, ele nasceu, a diferença foi a sua geração, né? Ele foi gerado através do Espírito Santo. Não houve a participação humana, né? A participação de José nesse processo. Então, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Maria, Maria achou-se grávida e ainda passou-se o tempo normal de um nascimento, uns 9 meses, e ela deu à luz a Jesus, tá? Então a Bíblia fala que quando se cumpriram os dias que ela veio dar luz, ou seja, os 9 meses, lá em Lucas 2:6, e Jesus nasceu conforme a profecia, né? Então estava profetizado lá em Miqueias que ele ia nascer em Belém, e exatamente lá Deus, né, providenciou para que tudo saísse conforme a sua palavra. Nós vemos que teve um censo, eles tiveram que ir até Belém para participar desse censo, eles se hospedaram em Belém e Jesus acabou nascendo ali e assim cumprindo-se a profecia. Então, Jesus ele nasceu como qualquer outra criança e nós vemos que ele nasceu não de uma glória exuberante, ele nasceu num estaleiro, né? Numa manjedoura, estava ali no meio da humildade, da pobreza mesmo, né? Propriamente dita. Ele não nasceu aquela coisa esplêndida, né? Nossa, aqui estava todo mundo ali para ver, aquela coisa. Não, não. Ele nasceu como uma criança qualquer, como eu nasci, por exemplo. Não teve nada de especial nesse sentido. Eu nasci como mais uma criança comum, como nasce qualquer outra dos nossos dias, né? Mas a diferença é que quando ele nasce, não teve ali nada, né? Não teve aquela festa, mas a Bíblia fala que anjos, né, cantavam, anjos jubilavam, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os filhos dos homens. Então nós vemos que o verdadeiro Deus, que é Jesus, ele veio ao mundo como o verdadeiro homem também. E olha só, o Verbo se fez carne, João 1,14, e que foi por esse milagre, por esse meio, né, desse milagre, que o Verbo se fez carne, que Deus introduziu no mundo o primogênito, está lá em Hebreus 1,6, que Jesus veio em semelhança de carne, Romanos 8,3, que participou da carne e do sangue, Hebreus 2,14, e foi feito descendência de Abraão, Hebreus 2,16, em tudo semelhante aos irmãos, Hebreus 2,17. Então, a encarnação deu a Jesus a condição de ser o mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que não há outro, né, Deus, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, sendo homem, ele podia fazer a reconciliação com os homens, pelos homens, né? Então, a natureza dele, ele pôde reconciliar, fazer essa reconciliação dos homens com Deus. Vamos lá. Então, Jesus veio como homem, né? Mesmo sendo Deus, ele veio como homem. E também nós vamos ver agora ele como Deus, né? Nós vemos a concepção, Jesus é uma figura histórica, nós sabemos que foi comprovada a existência, tem um monte de provas de que realmente Jesus existiu, de que realmente Jesus passou por essa terra, né, que realmente Jesus viveu, né? Não só aquele Jesus que tinha um monte de nome de Jesus, um monte de tumbas, de túmulos, né, de Jesus, e que não era nenhum do que o nosso Jesus
aquele que nós acreditamos estava lá, né? Era um nome comum, o nome Jesus, mas esse Jesus que nós pregamos hoje, que nós acreditamos, que nós amamos, também foi confirmada a sua existência em diversos documentos, em diversas, por testemunhas oculares, né, da época, e foi deixando registrado tudo sobre Jesus. Então Jesus verdadeiramente ele encarnou e andou entre nós, como diz a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus também é verdadeiro homem. Então não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus, ainda que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ainda assim ele continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele é chamado também de Deus. Então Deus, o Pai, chama de Jesus. Olha o que fala em Hebreus 1:8. Do Filho ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste. Duas vezes ele o chamou meu filho amado. Mateus 3:17 e Marcos 9:7. Olha só, é Deus chamando Jesus de filho. Então, nós vemos também a divindade de Jesus através do próprio Deus chamando de filho. E o anjo enviado por Deus chamou Jesus de filho de Deus, está lá em Lucas 1:35. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1:23. E quando Jesus nasceu, né, os anjos cantaram louvores a Cristo o Senhor, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Nós vemos também que o próprio Jesus, ele se chamou Deus, né? Então, quando seus inimigos lhe perguntaram para ele, és tu o Cristo, filho de Deus? Ele responde o quê? Eu sou. Está lá em Marcos 14:61 a 62. Então, ele chamou Deus de meu Pai, e ele se chamou também o Filho unigênito que está no seio do Pai. João, capítulo 1, versículo 18. E disse ainda, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Eu estou correndo um pouco para o vídeo não ficar muito grande, porque tem muito assunto. Eu fiz aqui um resumo, estou tentando resumir o resumo para vocês, para que fique bem claro. E o foco desse vídeo é mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é verdadeiro, e mostrar que a Bíblia conta muita coisa de Jesus e que nós podemos estudar e aprender bastante coisa sobre ele. Nós temos que conhecer aquele a quem nós seguimos. Então, não adianta muitas das vezes eu estar diante de alguém que eu estou seguindo, mas eu não conheço a história daquela pessoa. Eu estou seguindo por causa de uma postagem, eu estou seguindo, achei legal e vou seguir, mas todo mundo tem uma história, né? Todo mundo ali tem uma trilha, tem um caminho que já passou, que já trilhou. E nós estamos falando da vida do Mestre, né? Daquele que entregou a sua vida por amor de nós, aquele que nos deu a salvação, aquele que nos livrou das garras do inferno, né? Nós estávamos perdidos e ele foi atrás de nós e nos achou. Então, nós precisamos conhecer a cada dia mais, através da palavra, conhecer a Jesus dia após dia e através da oração, através da comunhão, ter intimidade com Ele. Então, a Bíblia vai nos revelar a vida dele e através da comunhão, a gente, né, da oração, a gente vai tendo a intimidade com Ele. E a cada dia mais, quando nós buscamos, nós vamos nos tornando amigos dele. E isso é mais importante. Então, conheça o Deus que você serve, conheça o Cristo que você acredita. E é isso que eu estou tentando trazer nesse vídeo para a gente, conhecer um pouquinho mais daquilo que ele deixou ser revelado. E a intimidade aí é individual. Aí cada um vai ter a sua intimidade com ele. Tá bom? A gente vai trazer um pouco do que a Bíblia fala sobre ele e a intimidade é individual. Então vamos voltar aqui. Então todos os apóstolos afirmam, né, que Jesus afirmaram que Jesus é Deus.
João Batista disse que ele era o Filho de Deus. Está lá em João 1,34. Pedro testificou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E chamou-o de santo em Atos 3:14. E de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. E disse que Jesus Cristo é o Senhor de todos, em Atos 10:36. E Paulo disse que Jesus era o próprio Filho de Deus, Romanos 8:32. E falou da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13, dizendo que Cristo, segundo a carne, é bendito eternamente, Romanos capítulo 9, versículo 5. Então, os próprios apóstolos afirmaram que Jesus era Deus. Então, nós temos também esse testemunho dos apóstolos. E diante disso também a gente vai ver Jesus, ele sendo Deus, nós vamos ver também os atributos da divindade também em Jesus. Na aula de teologia, que é a doutrina de Deus, nós vimos os atributos de Deus e nós falamos um pouquinho sobre a Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos atributos, né? Então a gente vai falar sobre esses atributos divinos referentes a Cristo, porque Cristo também é Deus. Então Jesus, ele é onipotente. Nós falamos sobre a onipotência, né? Lucas 4:35, 36 e 41. Então ele tem poder sobre os demônios. Mateus 8:16. Tem poder sobre as doenças. Mateus 10:8. E tem poder para guardar. Mateus 28:18. Onipotente, ou seja, tem todo o poder, é todo poderoso. O poder dele é ilimitado, assim como o poder de Deus. Né? Sendo a pessoa da Trindade, também ele é Deus e o seu poder é ilimitado. Jesus tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nosso Cristo, ele é todo poderoso. Não há nada, né, que impeça o seu trabalhar. Lucas 1:37 fala que para Deus nada é impossível. Então, para Cristo, nada é impossível, uma vez que ele também é Deus. Então, Jesus, ele é onisciente, né? Falamos também a onisciência, sabe de todas as coisas, conhece o passado, o presente, o futuro, né? Ele não é pego de surpresa, já sabe tudo, conhece nesse momento o nosso coração, o nosso pensamento, o que a gente está planejando, né? Tudo está diante dele, então não tem nada que ele não saiba. Ser onisciente é isso, e onipresença, a onisciência e onipotência são três atributos que são exclusivos de Deus, né? O homem não tem nenhum desses atributos, é só Deus que pode ter. E Cristo, na forma de Deus, ele também tem esse atributo. Então, Jesus é onisciente. Está em João 2:24, o 4:16-19, Marcos 2:8, Lucas 22:10-12 e também Lucas 5:4 e o 6, tá bom? Eu gosto de dar as referências para depois você pesquisar, você ler esses versículos, né? E para você guardar em seu coração também cada atributo, cada palavra que nós estamos falando nesse vídeo, tá? E também para o vídeo ficar um pouco mais curto, tá bom? Então vamos lá, Jesus ele é imutável. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ou será eternamente. Então ele não muda, ele é sempre o mesmo. Jesus é eterno, nós já falamos da pré-existência, né? Colossenses 1:17. Então ele é eterno, ele não tem fim, né? Então ele não se acaba, né? Ele é eterno para sempre. Então Jesus deve ser adorado, ele afirma: ao Senhor teu Deus adorarás. E aí ele aceitou a adoração. Mateus 28, 9 e 17. Também o versículo, capítulo 14, 33. Mateus 15, 25. Lucas 24 e 52. Então, ele fala que somente ao Senhor teu Deus adorarás, mas ele aceitou a adoração. Por quê? Porque ele é Deus, né?
porque ele é Deus também, então ele aceitou a adoração. Então, as suas obras, né, nós falamos dos atributos que Jesus tem, os atributos divinos que ele tem, e agora a gente vai falar sobre as suas obras. Dando uma pincelada bem rápida para você entender que Jesus, ele é Deus, né? Jesus teve a sua parte humana, né, a sua natureza humana, mas ele também é Deus. Então, as suas obras, elas provam a sua deidade. Jesus tomou parte na criação do mundo. João capítulo 1 e versículo 3, que nós já lemos. Colossenses 1,16, 1 Coríntios 8,6, Hebreus 1, 2 e o 10. E por ele todas as coisas subsistem. Está em Atos 17, 28. Ele realizou obras divinas. João 5,36, 10 e 25, 37 e 38, 14, 10 e 11. E ressuscitou os mortos também. Lucas 7, 14 e 15, 8, 54 e 55. E ele mesmo é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25, que ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também perdoou e perdoa pecados. Mateus 9, 5. E uma coisa que eu sempre falo, que quando Jesus estava na terra, ele tinha as duas naturezas, ele era 100% homem e 100% divino. Então, a parte de 100% homem é normal, que a gente vai ver aqui também, que é sentir cansaço, ter sede, ter fome, e tem a parte divina, que não é nem a questão dos milagres, mas sim o perdão dos pecados. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Então, o que diferenciava Jesus de suas duas naturezas, a natureza divina, era o perdão do pecado. Então, como quando ele perdoou o paralítico, e já murmuraram: quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Então, isso diferenciava, tá? Então, todas essas obras provavam a sua deidade, ou seja, o seu lado divino, a sua divindade, tá? Então, a natureza divina prova a sua deidade, a sua natureza divina. Nós tivemos a natureza humana e a natureza divina. Então, a divina prova a sua deidade. Então, Jesus, ele é santo, né? Jesus é santo e era chamado de santo, Atos 2 e 27. Ele sempre fez o que era agradável a Deus. João capítulo 8, versículo 29. Amava a justiça e aborrecia a iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ele não conhecia pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Era imaculado, ou seja, não tinha mancha nenhuma. Não tinha nada que o condenasse. Hebreus 7, 26. Sem mancha. 1 Pedro 19. E puro. 1 João 3 e 3. Então, quando fala-se de santo ou santidade, é ser separado, né? Então, quando a gente fala: nossa, eu preciso me santificar, então eu estou falando que eu preciso me separar, né? Hoje nós temos, nós que fomos salvos, que aceitamos a salvação, hoje nós temos que nos separar, nós vamos nos separando daquilo que nos afasta de Deus. Então, é separar-se do pecado, separar-se do mundo, das coisas prazerosas que podem fazer com que nós percamos a salvação. Então, o pecado, ele é o agente que nos afasta de Deus. Então, o pecado, ele é um barquinho que quando a gente entra, quanto mais a gente está nele, mais longe a gente fica de Deus. Então, Jesus não conheceu isso. Então, Jesus, ele era santo, ele era separado, ele veio para a terra com um propósito, que era salvar a humanidade, e ele foi fiel até o fim e não teve nenhuma mancha, nenhuma brecha, né? Ele foi até o fim imaculado, sem pecado, tá bom? Então, Jesus é santo, é separado. Jesus também é amor. Efésios 3:19 diz que o seu amor excede todo o entendimento. Então, dá para imaginar, né? Não tem como imaginar um amor tão glorioso que foi de Cristo. Não dá para mensurar esse amor.
ele excede, está muito além do que a gente pensa. Se nós formos na nossa mente tão limitada, se a gente parar para pensar, será que valeria a pena, né, morrer por alguém ímpio, por alguém mau? Quando eu falo ímpio, eu não estou falando uma pessoa não crente, porque tem muitas pessoas que não são cristãs, que são excelentes pessoas. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos, são às vezes melhores do que eu, são pessoas excelentes. Eu falo do ímpio, que é aquela pessoa impiedosa, né? Aquela pessoa cruel, aquela pessoa que não teme a Deus, aquela pessoa que não respeita o próximo, que para ela vive o momento e pronto, né? Ela não está nem aí para sentimento de ninguém. Isso é uma pessoa ímpia, né? É diferente. Agora imagina, né? Não cabe muitas das vezes na nossa mente saber que Jesus morreu por esse tipo de pessoa, né? Então, o seu amor, ele excede o nosso entendimento. Mas por que que Jesus ama um assassino? Por que que Jesus ama um drogado, né? Na nossa mente, na nossa cachola, a gente fica pensando nessas coisas, mas o amor dele excede todo entendimento. Como eu sempre falo, eu não merecia estar aqui, eu não merecia o amor dele, mas ele resolveu me amar. Ele não me amou por eu ser bonzinho, não me amou por já acreditar nele. Ele me amou quando eu não acreditava, quando eu não seguia, quando eu não buscava. Simplesmente ele me amou. Então excede todo o entendimento. Não tem como explicar o amor de Deus. E Jesus, ele é o próprio amor, assim como Deus também é o amor. Então ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a vida pelos seus amigos. João 15:13. Então Cristo mostrou seu amor para com o Pai em João 14:31, querendo em tudo obedecê-lo e fazer a sua vontade. João 6:38. Então, essa parte de obediência e fazer a vontade de Deus, isso mostra o nosso amor para com o Senhor. Não só uma obrigação de servi-lo e obedecê-lo, não. Aqui Cristo, em amor, ele buscava agradar o Pai e obedecer o Pai. Então ele amou o mundo entregando-se por nós em sacrifício, Efésios 5:2, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:6 e 8. Cristo amou a sua igreja, Efésios 5:25, e os seus seguidores. E aí que diz, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Ele ama os pecadores, Lucas 19:10, e até os seus inimigos, Lucas 23:34. Olha só, o amor divino, né? Jesus é o próprio amor. Como eu falo, Jesus não é um sentimento. O amor, para ele, não é um sentimento. O amor é a sua essência. Então, Jesus não sente amor, ele é o próprio amor. É a essência dele, né? Então, nós que seguimos a Cristo, nós temos que andar assim, né? Ou ao menos tentar andar em amor e fazer com que esse amor que nós recebemos sem merecermos, que ele seja transbordado também para as outras pessoas, dando-lhes a oportunidade também de conhecer a Jesus e conhecer o seu amor. E Jesus é a verdade. João 14:6 diz, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu falei no outro vídeo, ele não está na verdade, ele é a própria verdade. Toda a verdade vem dele, né? Então, Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas, Romanos 15:8. Por isso, todas as promessas de Deus são nele o sim. 2 Coríntios 1:20 e o 21. E ele é o verdadeiro. 1 João 5 e capítulo e versículo 20. Né? Então Jesus tem assim a sua natureza divina, prova a sua deidade. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de Jesus como homem. A gente falou de Jesus como Deus, agora a gente vai falar um pouquinho dessa outra natureza, natureza humana. Então Cristo, em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6 e 7. Assim Cristo, Deus bendito eternamente, Romanos 9:5, renunciou voluntariamente à glória perfeita que possuía nos céus, João 17:5, e a tudo aquilo que na sua glória divina podia gozar, para ser o redentor da humanidade, sujeito às limitações de um verdadeiro homem.
Jesus viveu neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também como homem verdadeiro. Então, ele trocou a sua glória, a sua alegria que estava proposta, para vir para a terra e viver como qualquer um de nós. A diferença maior, é claro, que Jesus era sem pecado, mas no âmbito terreno, Jesus era limitado também. Jesus não atravessava a porta, Jesus, não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus não conseguia fazer isso, porque ele estava limitado a esse tabernáculo terreno, como o apóstolo Paulo fala, sobre essa tenda terrestre. Então ele não podia fazer isso. Depois, quando ele ascendeu aos céus, quando ele ressuscitou, já ressuscitou em corpo glorificado, e daí essas limitações elas foram quebradas, Então a Bíblia chama Jesus de homem. Quando Pedro falou de Jesus, ele disse: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Atos 2:22. Pilatos disse a respeito de Jesus: Eis aqui o homem. João 19:5. E Jesus, falando de si mesmo, ele disse: Não só de pão viverá o homem. E ele também afirmou: Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade. João 8:40. E Paulo escreve que a graça e a ressurreição vieram por um homem. 1 Coríntios 15:21. E que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Então a Bíblia também chama Jesus de homem, a sua natureza humana. Quando nós falamos sobre o homem, a gente fala sobre a natureza humana. Então Jesus nasceu como qualquer outro homem. Embora Maria houvesse concedido de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, Lucas 1:35, Jesus nasceu como todos os homens nascem, Lucas 2:7. Deus lhe preparou um corpo, em Hebreus 10:5, e ele veio em carne, em 1 João 4:2. E se fez carne, João 1:14. E como outro homem qualquer, participou da carne e sangue, Hebreus 2:14. Então, como eu havia dito, Jesus ele nasce como uma criança normal, A sua concepção, quando Maria vai dar à luz, não teve nenhum processo diferente de uma criança normal. Mas reiterando aqui mais uma vez, o que foi sobrenatural foi a forma em que Maria concebeu, a forma em que foi gerado, Jesus dentro de seu ventre, que foi através do Espírito Santo, não teve contato físico de José. Essa foi a diferença. Mas daí para ali, depois que Jesus já estava no ventre de Maria, todo o processo da gestação correu normalmente como qualquer outra criança. Então, e aí Jesus, depois que ele nasce, automaticamente ele vai se integrar ali na sociedade da sua época. Então, tudo isso é para vocês entenderem que Jesus era um homem completo, era um homem igual a gente, que não diferenciava de nada na parte humana. Então, Jesus ele era o quê? Ele era um membro de uma família. Então, quando Maria concebeu do Espírito Santo, ela era noiva de José. E aí a gente vê que quando José ficou sabendo, José pensou em abandoná-la, porque seria uma vergonha, porque até então eles não eram casados, eles eram noivos. Eles ainda não tinham se conhecido, não tinham relações ainda. Então, José pensou que tinha sido traído, não tinha a princípio entendido, a obra de Deus, mas ele pensou em abandoná-la, só que depois Deus aparece para ele através de um anjo, e o anjo fala com ele, explica para ele, e ele aceita ser o pai, ali o pai, vamos assim dizer, o pai adotivo, de Jesus, e não deixar que Maria passasse por todo um processo de vergonha e por fim acabar sendo apedrejada e morta. Então, Jesus nasceu, era membro de uma família, então ele tinha o pai, o pai adotivo e a sua mãe que o gerou, Então, e a Bíblia fala que Jesus ele era sujeito, aos seus pais, ele se sujeitava. Isso nós vemos lá em Lucas 2:51. Ele era submisso. Quando eles vão para Jerusalém, para o templo,
E na volta eles dão fé que esqueceram Jesus, e aí eles voltam procurando Jesus e acham ele no templo lá interpolando, interrogando os doutores da lei. E Maria fala com ele, e ele fala, não é, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Só que a Bíblia fala que em tudo ele era submisso. Então quando Maria o chamou, eles foram para casa e ele era submisso à sua mãe. Lembrando que ele era uma criança, ele era uma pessoa normal nesse sentido. Então Jesus teve um nome como qualquer outro homem. O nome que Maria lhe deu foi aquele que o anjo lhe havia dito, né? Lhe porás o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 e Lucas 1 e 31. Então, deu seu nome para Jesus. E foi o nome que o próprio Deus assim o definiu, né? Isso que é mais lindo, que o próprio Deus deu o nome para ele. Falou, Maria, né, através do anjo, falou, olha, esse menino se chamará Jesus, porque ele há de salvar o povo dos seus pecados. Vamos lá. Jesus teve, como qualquer outro, a sua genealogia, né? Então a Bíblia registra duas genealogias. A primeira é do lado de José, que era o pai adotivo, o cabeça da família, que definia a sua posição jurídica. E a segunda, ao lado de Maria, a sua mãe, que definia a sua posição biológica. Então, duas naturezas, né? Duas genealogias. Então, a parte de pai e por parte de mãe. Então, a parte de pai era simplesmente a parte jurídica e a parte de mãe já era biológica, né? Então, porque Maria que o concebeu. Então, Jesus, além disso, também teve ali a sua profissão secular. Seu pai era carpinteiro. Então, o que acontece? Os judeus, desde aquela época, eles ensinavam os seus filhos a sua profissão. Então, se o pai fosse um pedreiro, ele ia ensinar a parte de pedreiro para o seu filho. Se fosse um mecânico, ia se ensinar a parte mecânica para o seu filho. E é uma coisa que eu sempre falo hoje em dia, é que nós precisamos preparar os nossos filhos para sermos os nossos sucessores e não os nossos herdeiros, né? Porque o judeu ele não preparava ninguém para ser dele, ele preparava para ser sucessor. Então nós vamos ver que quando José morre, Jesus ele assume a carpintaria e assume todas as obrigações de José para com a família. Então isso era a lei, né? Então o filho mais velho sempre ele nesses casos ele assumia tudo, assumia o papel de pai, ele virava o chefe da casa, ele que tomava todas as decisões referente à família, né? Ou sempre o filho mais velho. Então Jesus logo quando ele teve idade, José começa a ensinar o seu ofício, que era ser carpinteiro. Nós vemos que Jesus era chamado também Jesus, o carpinteiro, porque assim ele foi sucessor de seu pai, né? E daí ele trazia o sustento e fazia as coisas, cuidava da sua família. E nós vemos lá na frente que quando Jesus morre, ele vai morrer, ele fala para João, fala, ei, filho, eis aí a tua mãe, né? Então, ou seja, você agora que vai cuidar dela, eu estou indo embora e você que vai me suceder. Então, porque João era o outro filho mais velho, era o que veio depois de Jesus. Então, ele fala, olha, cuida aí da sua mãe, agora é sua obrigação, né? Então, Jesus, ele tinha, né, a sua ocupação. Jesus não era um desocupado. Jesus não era alguém que não tinha nenhuma profissão, não sabia fazer nada. Não, ele era carpinteiro e ele cuidou da carpintaria do seu pai após a sua morte, né? E aí, como eu falei, depois ele entrega na cruz essa responsabilidade para João, o seu discípulo, lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27. E aí Jesus teve a sua profissão e Jesus cumpriu o seu dever para com a sociedade também. O que era isso? Ele pagava tributo. Nós vemos que quando foi cobrado o tributo dele, ele fala para Pedro, Pedro, tem a moeda aí? Eu não tenho, Senhor. Então, vai lá, né? Vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, pode puxar ele, que ele vai ter ali uma moeda, vai ter um dinheiro e você paga o meu imposto, paga o seu imposto e aí fica tudo certo. E assim foi feito. Então, Jesus, ele não era contra pagar imposto,
Não era porque ele fazia parte da sociedade. A sociedade tem impostos e nós, como cidadãos, né, a gente precisa pagar, tá de acordo com a sociedade, não tem o que fazer. Querendo ou não, a gente precisa pagar, né? A gente precisa pagar. Por exemplo, se você tem um carro, para você andar com ele, você precisa pagar o seu IPVA, tem que estar em dia, não tem jeito. Você querendo ou não, você vai ter que pagar. E Jesus, quando estava na terra, ele estava sujeito a essas leis também. E ele nunca foi contra a lei em si. Ele era contra os abusos que eram feitos em nome da lei. Esse é totalmente diferente. Hoje, nós somos contra esses impostos absurdos, mas nós pagamos, né? Mas a gente não bate o pé e fala, não vou pagar, porque se eu não pagar, eu vou ficar sem carro, né? Se eu não pagar energia elétrica, eu vou ficar sem energia. Se não pagar internet, eu vou ficar sem internet. Não tem o que fazer. Então, Jesus, como membro da sociedade, ele também cumpria com as suas obrigações. E aí, Jesus, como verdadeiro homem, estava sujeito às limitações humanas, né? Que eu havia falado lá atrás. Então, ele sentia cansaço, Mateus 8:24, tinha fome, Mateus 4:2, tinha sede, João 4:7, ele se alegrava, Lucas 10:21. Vou abrir um parênteses aqui, que tem gente que fala que Jesus era sério demais, acham que Jesus era um tirano, né? Que Jesus era um ditador. Não, Jesus era um homem como a gente. Só que ele gostava, né? E gosta até hoje das coisas certas, né? Tem que fazer as coisas certas. Claro que tem os momentos que ele se alegrava. Por exemplo, quando ele estava em Caná da Galileia, no casamento. Agora para pensar, foi convidado para o casamento. Chegava lá e Jesus ia ficar de cara feia? Não, Jesus ia se alegrar, né? Primeiro pelos noivos que estavam se casando, estavam se unindo, e também por ser convidado. Ele não foi lá de entrão, né? Não foi lá, eu vou lá para ver quem está lá. Não, ele foi porque ele foi convidado. Então, ele foi de boa intenção, ele foi de bom grado, foi lá se alegrar com aquela vitória, com aquele casal. Então, tem gente que fala que Jesus era carrancudo. Não. Jesus, a hora que ele precisava descer o chicote, ele desceu o chicote, né? Então, na hora que eu precisava falar uma palavra de carinho, ele falava uma palavra de carinho. A hora que precisava chorar, ele chorava. E também a hora de sorrir, ele sorria. Jesus não vivia para sempre, né, eternamente bravo, né, como alguns pensam. Então, ele se alegrava, sentia tristeza e perturbação. Marcos 3:5 e João 12:27. Até chorou, Hebreus 5:7, Lucas 19:41 e João 11:35. João 11:35 diz: Jesus chorou. Nós vemos que foi sobre o episódio da morte de Lázaro, né? Que Jesus vai lá e ele chora diante da situação em si. Ele sofreu, Marcos 8:31 e Lucas 9:2, até o ponto que seu suor ficou como sangue, né? Lucas 22:44. Abrindo um parênteses aqui, nessa questão do suor como sangue, tem um doutor chamado Barbet, se não me engano, ele fez um relato do que acontece ali, né? E realmente existe essa possibilidade de uma pessoa suar sangue. Não é algo aqui que foi milagroso, algo sobrenatural, não. É algo que o corpo humano ele é capaz de fazer e a pessoa consegue chegar nesse nível quando está com extrema tristeza ou extrema pressão, o seu organismo, ele acaba gerando isso, né? Aquela pressão psicológica, aquela angústia, é uma angústia que não tem fim. Então, a pessoa pode acontecer isso, os poros podem se abrir e pode sair sangue, não jorrar sangue, mas gotas de sangue, sim, é possível que saia da pessoa. Então, não foi algo sobrenatural, mas sim a hora que Jesus estava ali no Getsemane, que ele estava orando, a sua alma perdidamente, né? Estava apavorado ali, estava perturbado naquele momento e a angústia era tanta que aí ele acabou acontecendo esse fato dele suar sangue, né? Também. Tá? Então, fez parte da humanidade de Jesus e isso pode acontecer hoje com uma pessoa, é provado cientificamente, tá?
Então aí ele morreu, João capítulo 19, 30 e 34. E Jesus, como homem, ele foi tentado em tudo, né? Tentado em tudo. Hebreus 4 e 15. Então, toda tentação que um homem pode sofrer, Jesus sofreu. Hebreus 2 e 17, Lucas 22 e 28. E como Deus jamais podia ser tentado. Tiago 1 e 13. E como homem, Jesus dependia da ajuda de Deus. Então, quando ele está no Getsemane, ele fala, passa de mim esse cálice, né? Mas todavia seja feita a sua vontade. Eu preciso da sua ajuda, né? E ele fala, por que me desamparaste? Né? Por que me esqueceu aqui? Preciso da sua ajuda. Mas aí ele fala, não, mas que seja feita a tua vontade. Porque Jesus era homem sujeito às mesmas paixões do que a gente. Jesus ele foi tentado, porém sem pecado. E ser tentado não é pecado. O pecado é não resistir à tentação. Então, se você está sendo tentado e você resiste às tentações, você não está pecando. Agora, se você é tentado e aí você abre, né, baixa a guarda, se você aceita, toma posse da tentação, aí você já está em pecado, aí não tem jeito. Mas Jesus, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E Jesus, homem verdadeiro, eternamente. Então o verbo se fez carne, João 1,14, e assim permanece eternamente para sempre. Hebreus 7, 28 e também o versículo 25. E após a ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorioso, isto é, um corpo espiritual, e foi exaltado soberanamente. Filipenses 2 e 9. E ele assim está no céu com seu corpo que recebeu como homem, embora glorificado. Isso aqui é importante deixar claro que quando Jesus ele morreu, né, como um homem com aquele corpo, né, aquele corpo limitado, aquele corpo que não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, igual o nosso corpo. Porém, quando ele ressurge no terceiro dia, é o mesmo corpo, só que agora glorificado. Ele não ganhou um corpo novo, né, como alguns citam. Não, ele não ganhou um corpo novo. Aquele corpo que estava ali no sepulcro, aquele que ele viveu aqui na terra, foi o mesmo que ele teve quando ressuscitou. A diferença é que agora era glorificado. Agora já não tinha mais as limitações. Agora era um corpo que ele podia atravessar a parede, podia estar em vários lugares, né? Então nós vemos que quando os discípulos estavam após a morte de Jesus, passado isso, os discípulos estavam reunidos, portas trancadas, e Jesus de repente aparece no meio deles. Então, era o mesmo corpo, não era um corpo diferente, né? Um outro corpo que ele ganhou, mas sim o mesmo corpo, só que agora glorificado, agora sem as limitações da natureza humana, tá bom? Então, é importante frisar isso, que quando Jesus ressuscita, ele não ganha um novo corpo, é o mesmo corpo, porém glorificado. E quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele vai com esse corpo. Então, com o corpo que ele teve aqui na Terra, é o mesmo corpo que ele está no céu. Por isso que a gente fala aqui que ele é um homem verdadeiro eternamente. Então, o corpo que ele tinha aqui, o corpo que ele veio para cá, para essa Terra, o corpo que ele morreu, foi o corpo que ele subiu, mas de uma forma glorificada, tá bom? Então, Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas, né? A humana e a divina. Então, Jesus teve em seu nascimento duas naturezas. Então, pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou do Pai, pela operação do Espírito Santo, a natureza divina com todas as suas características. Então, Jesus nasceu com as duas naturezas, a humana e a divina. A humana por parte de Maria, logicamente, e a divina por parte de Deus, na pessoa do Espírito Santo, no momento ali da concepção de Jesus. Então, de Maria ele recebe a natureza humana e as duas naturezas trabalharam harmoniosamente, tá? Não foi diferente. Hoje nós temos a nossa luta, né, com a nossa carne, a gente
carne e espírito, né? A gente luta e às vezes a gente perde, né? Então, as duas estão brigando entre si. É como eu sempre falo, dentro de nós é como se existisse dois cachorros brigando. E qual que vai vencer? Vai vencer aquele que eu alimentar melhor. Então, se eu alimentar minha carne melhor, minha carne vence. Se eu alimentar o meu espírito vence. Só que no caso de Jesus, ele tinha as duas naturezas, né? As duas naturezas, porém, elas andavam em harmonia. Então, nenhuma sobrepujava a outra. Elas trabalhavam em conjunto. Por isso que o mestre conseguiu suportar tudo o que ele suportou até ser exaltado nas alturas. Então, ele, as duas naturezas, né, ele fez de uma forma que as duas trabalhou juntas sem se contradizer, as duas naturezas estavam em harmonia. Então, elas operavam lado a lado na vida de Jesus, né? Então, vamos ver algum exemplo. Jesus nasceu em toda a humildade, Lucas 1:12, né? 2 Coríntios 8:9, que significa a natureza humana. Mas, olha só, o seu nascimento foi honrado por a multidão de anjos que o exaltaram como Messias, Lucas 2:9 e 14. Então, aí a natureza divina, natureza humana, representando ali a humildade, e a divina, os anjos o exaltando como Messias. E sendo assim, pela unção divina, investido no ministério do profeta, sacerdote e rei, Jesus podia dizer com verdade: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. Então, olha que interessante, né? Então, quando a gente vê que ali os magos ou os reis, né? Não sei se eram três, as pessoas falam três reis magos, a Bíblia não diz quantos que eram, mas foi apresentado para ele, né, diante dele, ouro, incenso, mirra, representando o ministério, né, o sacerdote, o profeta e rei. Então, a gente vai ver que neste momento ali, aí sim, os anjos cantam, é exaltada a sua natureza divina. E também a gente vê que naquele momento também vai se dizer quais eram os ministérios que Jesus ia ter, né? Então, como que ele ia ser como homem, né, aqui nessa terra. Então, quando ele fala que o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu, aí tem a parte que nós vamos ver agora, que é o exercício desses três ministérios, profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus, ele chama-se, Jesus como profeta, ele mesmo se chama de profeta, em Mateus 13:57, e 23 e 37 também. E muitos outros o chamaram Jesus de profeta. A gente pode conferir em Mateus 21:11, Marcos 6:15, Marcos 8:28 e por aí vai. Então, como profeta, Jesus transmitiu ao povo a mensagem de Deus. Então, a gente precisa entender, né, que o profeta era alguém levantado por Deus para falar o que Deus mandava falar. Né? O profeta, como a Bíblia diz, que nenhuma profecia foi dada da parte humana, mas homens santos falaram inspirados por Deus. Né? Nenhuma profecia era produzida, né, pelos humanos. Embora hoje nós vemos tantas pessoas se dizendo profetas, que na verdade nem existe mais o ofício de profeta, mas pessoas que se intitulam como profetas e falando coisas absurdas que Deus está passando longe, e essas pessoas estão falando em nome de Deus, e com isso aí enganando muitas pessoas, pois infelizmente tem muitas pessoas ainda que acreditam, né? Então vamos ver como profeta o que Jesus ele falou para o povo, né? Então vamos lá, ele falou através da sua vinda ao mundo, Deus falou pelo Filho. Isso principalmente a respeito do cumprimento exato das profecias concernentes à vinda do Redentor, lá em Lucas 4:21. Jesus falou pelo seu grande exemplo, através do qual mostrou de que modo Deus quer que os homens vivam, 1 Pedro 2:21. E ele abriu o caminho pelos seus passos, Salmo 85:13. E é interessante aqui que Jesus falou pelo seu grande exemplo, né? O que eu falo, às vezes não precisa a gente pregar,
A nossa própria vida é uma pregação, nosso exemplo. Se nós seguíssemos o exemplo ali, né, o mais próximo possível de Jesus, as coisas hoje seriam diferentes. A igreja seria diferente. Então, Jesus aqui, ele deu o exemplo. Se nós, uma coisa simples, né, que eu considero simples, para nós hoje seria uma coisa simples, é a questão do serviço de Jesus. Lá em João capítulo 13, a Bíblia fala que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. O mestre, né, o soberano, aquele que tem todo o poder, se rebaixa ao nível de lavar os pés dos discípulos e falar assim, gente, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Faça igual. Né? Se nós ao menos isso a gente conseguisse fazer, essa questão dessa humildade, com certeza a igreja hoje seria diferente, muitas almas viriam aos pés de Jesus, porque a igreja estaria andando de acordo com Jesus. E, infelizmente, não é isso o que acontece, né? Mas vamos prosseguir aqui. Então, Jesus transmitiu pelo seu ministério de profeta a doutrina de Deus, lá no Sermão da Montanha, por exemplo. Ele mesmo disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7 e versículo 16. E Jesus também profetizou sobre acontecimentos que ainda hão de acontecer. Então, Jesus, ele, usando a sua parte também da onisciência, dando ali um pouco de explicação, falando o que ia vir pela frente. Então, o exercício do ministério profético de Jesus refere-se principalmente ao período que vai do seu início do seu ministério público, né, até o Gólgota, ou seja, 3 anos e meio, mais ou menos ali, do início do seu ministério até o final, ele foi exercendo o ministério profético. Ele foi sempre alertando, sempre falando a palavra de Deus, sempre falando para o povo que tinha que se arrepender e o que iria acontecer lá na frente. Então, ele continua hoje ainda falando por meio da sua igreja, que é o seu corpo, e através dos dons do Espírito Santo e dos ministérios dados por ele pela sua santa palavra. A gente sempre fala que a palavra é a maior profecia que nós temos, que a palavra, ela não falha, né? A palavra não falha. Nós estamos sujeitos, quem tem um dom de profecia ou quem profetiza, pode errar, né? Pode falar o que não era para ser falado ali, de repente por causa da emoção, pode falar, achar que Deus está usando, falando, e pode não acontecer, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não erra, e o que está escrito e vai acontecer. Jesus disse que não vai passar nada sem que tudo aconteça. Então, Jesus, como sumo sacerdote, olha só, ele não é um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Então, o sacerdote eterno, né, que os profetas prediziam que Jesus viria também como sacerdote eterno, Salmo 110, versículo 4. Quando ele veio, foi identificado como sumo sacerdote prometido, Hebreus 2 e 17. E aí a gente vê que foi prometido que ele seria o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? E aí a gente vai falar sobre esse sacerdote, né? E aqui fala que significa a expressão. O que significa a expressão Jesus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, em cumprimento da profecia Salmo 110, versículo 4? E a gente vê quem que era Melquisedeque. Ele era um crente cananeu que, como Jó, havia crido em Deus Altíssimo. Ele era rei da cidade de Salém, em Hebreus 7:1. Deus o havia chamado para exercer o sacerdócio, Hebreus 7:1. Ele vivia no tempo de Abraão por volta de 1900 antes de Cristo. Então nós vemos lá que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Não estou fazendo apologia ao dízimo, tá bom? É só para vocês lembrarem que ele entrega ali a Melquisedeque lá atrás. Então Jesus, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, chama a atenção para o fato de que ele, assim como Melquisedeque, era tanto rei como sacerdote.
Assim como Melquisedeque foi chamado rei de justiça, Jesus também o foi. Atos 22:14. Assim como Melquisedeque foi chamado rei de paz em Hebreus 7:2, Jesus também o foi. Em Isaías 9:6, que diz que ele é o príncipe da paz. Nenhum dos sacerdotes levíticos foi sacerdote e rei. Olha a diferença, né? Mas Jesus era tanto sacerdote como rei. Zacarias 6:13. Então, segundo a ordem de Melquisedeque não era apenas um sacerdote comum, mas ele tinha as duas funções. Ele era sacerdote e rei. E Jesus não precisava ser substituído como sacerdotes levíticos, porque eles eram, porque pela morte eles foram impedidos de permanecer. Hebreus 7:23. Mas Jesus permanece eternamente. Hebreus 7:24. E tem o sacerdócio perpétuo, Hebreus 7:28. Então, ele é sacerdote para sempre, né? Então, nós sabemos que ele intercede por nós. Esse era um dos papéis do sacerdote, interceder pela nação, pelo povo. E Jesus até hoje intercede por nós junto ao Pai. E aí, quais que eram os ofícios, né, do sacerdócio de Jesus? Então, nós temos aí 3 grandes encargos do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote sacrificava junto ao altar do holocausto, levava ao sacrifício ao pé do altar, onde se degolava e sacrificava a vítima. Está lá em Levíticos 4:24 e 27. Isso se cumpriu na vida do nosso sumo sacerdote, mediador e substituto, quando ele subiu ao Gólgota, não com sacrifício de animais, mas com a oferta e sacrifício da sua própria vida, que entregou a Deus em cheiro suave. 5:2. Então, ele se sacrificou lá no Gólgota, no altar. Então, depois de o sumo sacerdote haver sacrificado a oferta junto ao altar, ele tomava o sangue no dia da grande expiação, uma vez por ano, e o levava para dentro do véu, no lugar santíssimo, onde era aspergido por cima do propiciatório, entre os 2 querubins, fazendo assim a expiação pelo pecado do povo diante de Deus. Levítico 16, 15-17. E o nosso sumo sacerdote também entrou no Santíssimo, no céu, mas com seu próprio sangue. Hebreus 9:24. São semelhantes, mas o sacrifício de Cristo sempre vai sobrepujar os sacrifícios dos sacerdotes aqui da terra. Então, o sumo sacerdote, depois de ter levado o sangue para dentro do véu, saía até o povo que estava esperando. Lucas 1:21, Êxodo 28:35, para abençoá-lo e orar por ele. Assim, Jesus, nosso sumo sacerdote, vive para sempre intercedendo por nós, que eu acabei de falar para vocês, e abençoando aqueles que recebem a expiação pelo seu sangue. Então, nós vimos Jesus aqui como profeta, como sacerdote, e agora a gente vai ver Jesus como rei, né? Como rei soberano. Então, Jesus, o próprio Jesus se chama de rei. João 18:37, e disse que o Pai lhe havia destinado o reino. Lucas 22:29. Também os profetas haviam profetizado que Jesus viria como rei. Está lá em Salmo 2, 6-8. Então, quando ele nasceu, foi adorado como rei. Mateus 2:11. E antes de subir ao Gólgota, olha que interessante, antes dele ir ao Gólgota, ele entrou triunfantemente em Jerusalém, conforme as profecias, e foi então aclamado como rei. Lucas 19:38. E voltando ao céu após a sua ressurreição, foi aclamado como rei da glória. Salmo 24:8-10. Após a ressurreição de Jesus, Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2:9. E coroou de honra e glória. Hebreus 2:7. Glorificando-o com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. João 17:5. E que ele havia deixado para ser homem. Filipenses 2, 6-8. Então ele foi agora feito Senhor e servo. Atos 2:36. Príncipe e Salvador. Atos 5:31. Juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10:42. E assentou-se à direita de Deus nos céus. Efésios 1:20. Então Deus entregou tudo em suas mãos.
Ele tem agora todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Então, o Senhor, ele reina, né? O Senhor, ele reina. Ele é o Rei da Glória, né? O Rei eterno. Como diz lá em Salmos, né? Levantai a porta das vossas cabeças, né? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então nós vemos um pouco sobre a humanidade de Jesus, também sobre a sua divindade, sobre os seus ministérios, os seus ofícios, e a gente vai falar um pouquinho sobre a obra de Jesus, né? Então nós vemos que Jesus ele fez muitos sinais e muitas maravilhas. Então nós vemos que ele curou os enfermos, Mateus 9:35, ressuscitou os mortos, Lucas 7:11-16 e João 11:41-45, acalmou tempestades, Mateus 8:24-26, multiplicou o pão, Mateus 14:13-20, fez tantos milagres que, se tudo fosse escrito, nem ainda no mundo poderia conter os livros que se escrevessem, João 21:25. Entretanto, entre todas as suas obras, a maior continua sendo para sempre a sua morte, ressurreição e ascensão. Para nós, todo esse processo, tudo o que nós conhecemos sobre os milagres de Jesus, nada se compara à sua morte e ressurreição, e à sua ascensão e também à sua vinda, porque não foi pelo milagre de transformar água em vinho, de ressuscitar os mortos, que nós acreditamos em Jesus, mas sim porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou claro que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então essa é a nossa razão de acreditar, essa é a razão de nós permanecermos firmes. Então, para nós, o ponto máximo, o ponto-chave é a sua morte e ressurreição e a sua vinda, né? A sua volta para nos buscar. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus tem sido o tema central de eternidade e eternidade. Então, desde o começo, já era falado lá, desde a fundação do mundo, Deus já tinha, na sua onisciência, ele estava tudo planejado que Jesus, ele morreria para salvar a humanidade. Então, desde antes da fundação do mundo, Jesus já era o tema central do céu. Deus, que na sua onisciência previu a queda do homem e as tristes consequências da mesma, determinou no seu grande amor dar o seu Filho unigênito como sacrifício pelo povo. Então, lá atrás, conforme eu falei, Deus não foi pego de surpresa. Então, quando Adão e Eva pecam, Deus já tinha providenciado o Salvador. Então, a morte de Cristo é o tema principal das Escrituras. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, 1 Coríntios 15:3. Então, a maior das profecias na Bíblia trata dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, a Bíblia sempre fala, o tema central da Bíblia é Cristo, a morte de Cristo, sua morte sacrificial. Então, desde lá do início, através de Gênesis 3:15, a primeira promessa messiânica, a primeira promessa da vinda de Cristo, até Apocalipse vai falar sobre Jesus, sobre a sua morte, né, sobre o seu sacrifício pela humanidade. Jesus foi aceito por Deus como o representante de toda a humanidade. Então, Jesus é chamado na Bíblia o segundo homem, 1 Coríntios 15:47, ou o último Adão, 1 Coríntios 15:45. Deus determinou que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5:12, e a ofensa por um só homem que pecou, Romanos 5:16, e por um só veio o juízo sobre todos, Romanos 5:17-18, assim também Deus determinou que por um só, né, a saber, Jesus Cristo, viesse o dom gratuito e a abundância da graça, e por um ato de justiça viesse a graça para a justificação da vida, e pela obediência de um, muitos fossem feitos justos, Romanos 5:16 em diante.
Para Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. Então, Jesus foi aceito por Deus para ser o nosso representante. Né? Deus o aceitou, falou, não, você pode ser. Né? Talvez Deus não aceitasse nenhum de nós, né? As nossas condições e limitações, as nossas falhas, como temos essa natureza falha humana, Deus talvez não nos aceitaria, mas como Ele próprio enviou o seu Filho Jesus, Ele o aceitou como mediador. Então, como nosso substituto, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Todos os homens estavam debaixo do pecado. Romanos 3 e 23, a Bíblia é clara sobre isso. Mas Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9 e 28. Para isso, foi necessário que levasse em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2 e 24. Aceitando Jesus essa carga tão pesada, ele se identificou com o pecado de tal modo que a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Assim, Jesus foi contado com os transgressores. 1 Isaías 53, 12. E expulso da sociedade, padeceu fora da porta. Hebreus 13 e 12. Então, nós vemos que ele foi aceito como representante da humanidade e como nosso substituto tomou sobre si os nossos pecados, porque Jesus não tinha pecado nenhum, né? Então a Bíblia fala que foi o justo pelo injusto, né? Então quando ele assume o nosso papel, foi de todo, não foi, vou assumir um pedaço, né, do papel, um pouco do papel, não, ele assumiu toda a nossa culpa, todas as nossas dores, tudo ele levou sobre si no madeiro. Então Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. E eu quero falar uma coisa aqui interessante, que ponto-chave, né, do cristão, o cristão tem que entender que Jesus ele morreu para nos livrar do pecado. Jesus morreu para que nós não fôssemos condenados. Jesus ele não morreu simplesmente para eu ter uma vida boa, para eu ter uma vida abençoada, para eu ter uma vida abastada, para ter uma vida sem problemas, sem preocupações. Não, Jesus não morreu para isso. Né? Se você está pensando nisso, que Jesus é obrigado a te abençoar, obrigado a te dar uma vida boa, você tem que ter tudo o que você quiser nessa vida, porque você é cristão, você tem que voltar ao cristianismo. Porque nós somos cristãos, mas nós temos que entender isso, que Jesus morreu para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação eterna, simplesmente para isso. Ele derramou seu sangue puro, o seu sangue carmesim lá na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos lançados no inferno, para que o inimigo não levasse a nossa alma, para que ele não se andasse conosco. Então foi para isso. Não é, claro, nessa vida, se ele quiser te dar bens materiais, quiser fazer você famoso, quiser você fazer você rico, né, ali ter muitos bens e ter uma vida boa, ele pode fazer. Né? Também ele pode te dar saúde para você trabalhar e você batalhar. Você vai estudar, você vai conquistar. Não há nada de errado nisso. Mas nós não precisamos viver, né, em torno disso. Achar que Jesus, porque nós somos cristãos, Jesus tem que dar aquilo que a gente quer e ponto final. E a gente não pode passar dificuldade. Não, pelo contrário. Se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com o apóstolo Paulo e falar isso para ele, ele ia fazer uma carta, acho que a carta de Paulo aos Coríntios, a 40ª carta, porque ele ia falar para eles, vocês estão tudo errado. Né? Pergunta para Paulo, se fôssemos perguntar para ele, como foi a vida fácil que ele teve. Né? Se nós lermos 2 Coríntios, ele vai falar um pouquinho da sua vida fácil. Então, a gente precisa entender que o ápice, né, do amor de Deus foi entregar o seu Filho para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, quando olha, fala, não, eu vou mandar meu Filho para morrer por causa dos pecados dele, para salvar eles. Então,
Hoje nós somos cristãos, quando o inimigo está nos acusando, o Senhor olha e vê Cristo intercedendo por nós. Então, foi para isso que ele morreu, tá bom? Então, vamos lá. Então, Jesus, quando ele morre, ele abre o caminho, né, para o homem, para a solução dos seus pecados, né, para tratar do problema do pecado. Não é para tratar de outra coisa, né? Então, todos nós somos culpados perante Deus. Então, Jesus ele veio para nos justificar, para nos purificar, para nos limpar da mancha do pecado e para nos tirar da garra de Satanás. Foi para isso que ele verteu o seu sangue. Então, nós vamos ver aqui três expressões. A primeira é expiação, né? Então, a palavra significa remissão da culpa através de pagamento ou cumprimento da pena. Então, todos os homens pecaram e sobre eles pairava a sentença. Qual era a sentença? A morte. Romanos 2, 8, 9 e o 12. Jesus aceitou essa sentença e, morrendo na cruz pelos pecadores, ele apagou, né? Ele pagou aquela dívida, 2 e 17. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53, 5. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levarmos a Deus, né? 1 Pedro 3,18. Então, vou ali reiterar mais uma vez. Cristo padeceu pelos pecados para levar-nos a Deus. Então, o ápice da morte de Cristo foi para nos livrar do pecado e para nos levar novamente a Deus, restaurar a comunhão que foi perdida. Redenção. Essa palavra significa recurso capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva. A Bíblia diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus em resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Seus recursos se esgotariam antes. Salmo 49, 7 e 8. Jesus, porém, pagou o maior resgate que jamais foi pago. Ele deu a sua própria vida em resgate por nós. Mateus 20 e 28. Em preço de redenção. Já parou para pensar qual foi o valor, né, o preço que Jesus pagou por mim e por você? Já parou para pensar o que nós estamos fazendo em retribuição a isso, né? Como nós estamos retribuindo ao Senhor esse amor, esse sacrifício, né, por nós que não merecemos nada? Isso é de se pensar. Eu sempre tento lembrar do sacrifício de Jesus por mim. Eu tento sempre olhar para mim o que eu estou fazendo para retribuir dentro das minhas limitações. Então, Jesus ele veio para nos salvar. E o que estamos dando em troca? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E, por fim, desse assunto, a propiciação. A palavra significa aquilo que propicia, isso é, torna favorável. O pecado separa o homem de Deus, Isaías 59, 2, e o faz sujeito à sua ira, Romanos 2 e 4, Efésios 2 e 3. Porém, Jesus, o nosso Cordeiro, morreu para tirar o pecado, João 1 e 29. E por causa dessa propiciação de Jesus, a ira de Deus se retirou. E aquele que crê em Jesus é livre de toda a sua culpa diante dele. Olha que interessante. Nós tínhamos falado que havia uma cédula de dívida contra a nossa vida. E Jesus, na cruz do Calvário, ele aquitou essa dívida. Então, nós não somos devedores mais, né? Porque Cristo pagou um alto preço para nos salvar. Então, por causa dessa propiciação, dessa cobertura, a ira de Deus ela se afastou de nós. Mas nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor. Então não adianta falar, nossa, Jesus já pagou o preço por mim, né? E eu não reconhecer isso. Eu continuar levando a vida que eu estou levando, uma vida desregrada, uma vida desleixada, uma vida sem querer saber propriamente de andar nos caminhos de Jesus, né? Então, a gente precisa também rever esses conceitos. Então, pela sua morte, Jesus não somente nos resgatou da culpa e fez a expiação e apropriação dos nossos pecados,
mas pelo seu sangue também nos reconciliou com Deus. Sabia que você era inimigo de Deus? Né? Então, Jesus, através da sua morte, ele nos reconcilia com Deus. Ele traz o ministério de reconciliação. Então, o elo que estava perdido, né? Estava perdido, através de Jesus ele pode ser restaurado. Então, éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de seu Filho. E assim chegamos perto pelo sangue de Jesus. A parede de separação ruiu. Jesus é o nosso mediador. Ele nos revestiu da sua justiça e assim temos paz com Deus. Jesus é o nosso Emanuel, nosso Deus, é o Deus conosco. Então, pela morte de Jesus, podemos agora viver juntamente com Deus e de coração nos sujeitar a Ele como nosso Senhor. Tudo que Deus preparou para o homem está agora ao alcance de todos os que aceitarem o sacrifício de Jesus. Olha que interessante, é só aceitar o sacrifício de Jesus que tudo isso está a nosso favor. E finalizando aqui já esse estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, né, que é o ápice para nós cristãos. Então, Lucas 24:6 diz: Não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Então, a doutrina da ressurreição de Jesus é uma das doutrinas básicas da Bíblia e é mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo a Timóteo 2:8. Então, ela é mencionada 104 vezes. Então, é algo importante, né? A ressurreição é pré-anunciada, ou seja, ela foi predita pela palavra profética, Salmo 16:10. O próprio Jesus falava muitas das vezes da sua ressurreição. Né? Ele fala que ele destruiu o templo em 3 dias, ele ia reconstruir. Ele estava falando de si, da sua ressurreição. Então, a ressurreição, ela foi um grande milagre. Então, mesmo Jesus que foi cravado na cruz, e cujo corpo morto foi tirado envolto em panos e sepultado no sepulcro de José de Arimateia, ressurgiu no 3º dia, deixando o sepulcro vazio, e ele foi visto e reconhecido pelos seus discípulos. Então não foi algo que saíram falando e ninguém viu. Não, mas os seus discípulos viram. E foi Deus quem o ressuscitou. Atos 2:24, 32 e o 10:40. Então esse foi a ressurreição. Mas também tem aquelas pessoas, hoje para nós vivemos por fé. Né? Eu não vi Jesus, não vi o túmulo de Jesus, não vi ele sendo colocado lá, não vi ele ressuscitando. E também não vi ele subindo aos céus. Mas, pela fé, eu creio. Né? Então, a fé é o que me move ao acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Né? Então, pela fé. Mas existem pessoas que negam a veracidade dos fatos. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês algumas negativas sobre isso que as pessoas falam a respeito aí da ressurreição. Então, os sacerdotes de Jerusalém foram os primeiros. Quando a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou, os próprios sacerdotes entenderam que ela era verídica, porque os sacerdotes, até então, eles sabiam que Jesus estava cumprindo cada passo ali, cada profecia que eles conheciam, eles sabiam das profecias. Então, eles sabiam, só que eles não quiseram dar o braço a torcer, né? Então vamos lá. Se eles não tivessem acreditado, teriam imediatamente instaurado um inquérito rigoroso, exigindo o corpo de Jesus para provar a todos que ele ainda era morto. Mas, em lugar de exigir a punição dos guardas, ofereceram-lhes muito dinheiro, recomendando-lhes divulgar a seguinte mentira: vieram de noite seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Ou seja, o que os sacerdotes poderiam fazer? Se eles não acreditassem, eles iam levantar um inquérito. Falar, não, peraí, essa história aí está muito mal contada. Vamos averiguar aí quem está saindo com essas fake news.
né? Quem está saindo com essas histórias aí? Vamos averiguar, vamos pesquisar para ver o que está acontecendo. Isso é impossível. Mas não, eles não fizeram isso. Então eles acreditavam, né? Eles acreditaram, sim. Só que aí eles subornam agora os guardas, porque os guardas até então nem estavam acreditando. Eles participaram daquilo ali, mas eles estavam atônitos. Então eles poderiam sair espalhando aquela notícia para todo mundo. E agora o sacerdote chama os guardas, dá-lhes um dinheiro e fala, ó, inventa uma mentira aí, né, que a gente vê o que faz por aqui. Inventa a mentira que vocês dormiram, né, e quando foi ver já levaram o corpo de Jesus embora e o túmulo ficou vazio. Então, nós vemos que tentaram esconder isso daí, né, tentaram abafar. E o pior de tudo, eram os próprios sacerdotes. Né? Então, eu olho hoje, muitas das vezes, nós como sacerdotes, acabamos escondendo a verdade, né? Ou queremos maquiar a verdade, esconder. E isso é inadmissível. Nós temos que falar o que é para ser falado, né? Temos o que ensinar o que é para ser ensinado. Hoje, comparando aqui com essa história, né? Hoje, muitas das vezes, quem é, quem é pregador aí, bastante tá, tá na mídia, né? Muitas das vezes eles são pagos, né? Recebem ali o seu cachê para falar o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Isso aqui é algo que a gente precisa entender que a verdade ela deve ser dita, né? Eles acreditavam ali, né? Os sacerdotes acreditavam na ressurreição, só que eles preferiram omitir, preferiram mentir, preferiram esconder. E hoje não está diferente em uma boa parte da igreja. Tem muitos pregadores aí que sabem a verdade, mas estão omitindo ou estão distorcendo a verdade para o seu bel prazer. Mas, como eu falo, a gente vai dar conta, né? Nós vamos precisar estar diante do tribunal. E se a gente estiver faltando com a verdade, a gente vai ser cobrado. Mas fica um alerta para a gente, para quem ensina, para quem prega, pregar Cristo, né? Pregar a verdade, pregar o pecado, que é algo que não se está se falando mais nas igrejas. Parece que Jesus agora virou liberal, né? Tem muita igreja tratando Jesus como liberal e tem muita igreja que já nem fala mais em Jesus. Essa é a verdade, né? Porque falar de Jesus é falar de compromisso, falar em Jesus é falar de mudança de vida, é falar de transformação, é falar de obediência, é falar em santidade. Porque Jesus, ele sempre foi assim. Ele trabalhava nesse estilo, vamos assim dizer, né? E é bem diferente do nosso. Jesus é aquele que fala, ó, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Hoje, se nós falarmos isso na igreja, a igreja não dá nenhum glória a Deus, né? Mas nós precisamos falar a verdade. Então, você que prega, né? Você que pastoreia aí, que ensina a verdade, né? Ensine a verdade. Não seja como esses sacerdotes aqui. Além deles esconderem a verdade, ainda pagaram para que a verdade não fosse dita. Então, tomem cuidado com isso. A teologia modernista também nega a ressurreição de Jesus e procura, através de explicações, eliminar qualquer vestígio de milagre desse acontecimento. Então, ou seja, eles dizem assim: a ressurreição é contra a lei da natureza e, portanto, é impossível, né? Isso são a teologia modernista. Então, vamos ver alguma dessa explicação. Uma das explicações é: Jesus não morreu, mas foi sepultado em estado de coma. Você já ouviu falar nisso? Né? Hoje já foi provado que tem pessoas que morrem ali, ficam no estágio de coma 3 dias e depois ela acorda, né? Um coma temporário. Tem uma palavra, eu não me lembro agora a palavra, mas é uma doença que dá e a pessoa aparentemente morreu ali, depois de 3 dias ela acorda, ela entra num coma. E a teologia modernista está dizendo isso. Então, depois que ele acordou e recuperou as suas forças, ele saiu da sepultura. Ou seja, aquele período ali que Jesus passou foi até trasladado
o seu lado foi transpassado, né? Transpassado o seu lado, quando foi perfurado, saiu sangue e tudo mais, ele estava em coma ali, né? Segundo a teologia modernista. Então, ele passou aquele processo e coma, mesmo sendo perfurado, ele não acordou. Mas é somente depois de 3 dias, ele acorda, restaura e sai do túmulo. E aí, depois que ele sai da sepultura, e mostrou-se aos seus discípulos, afirmando que havia ressuscitado. Logo depois que ele morreu, com febre causada por infecção das feridas, ele desapareceu. Só que aí eles não falam que os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, e Jesus aparece no meio deles. Por que eles não falam isso? Então, ficou em coma, depois ficou em coma, e o poder sobrenatural? Será que foi por causa do coma? Então, a gente precisa combater essas coisas, né? Então, eles afirmam que Jesus não morreu, ele teve apenas um estágio de coma temporário, e após os 3 dias ele se recuperou e saiu do túmulo. Outros afirmam que Jesus realmente morreu, mas ressuscitou somente na ideia dos seus discípulos, ou seja, é coisa da cabeça dos discípulos. Eles estavam tão impressionados com a promessa de que ele haveria de ressuscitar, que começaram a enxergar Jesus em visões, até o ponto de ficarem com uma impressão tão forte que chegaram à conclusão de que ele havia ressuscitado. Então, ou seja, o que aqui é um homem chamado Renan Strauss, que fala isso, que os discípulos, por tanto Jesus ter falado da sua ressurreição, eles ficaram naquela ânsia, naquele êxtase, naquela agitação. Não, o mestre vai ressuscitar, o mestre vai ressuscitar, que de repente eles colocaram na cabeça que Jesus tinha ressuscitado. É isso que eles estão falando aqui. E aí eles acreditaram naquilo e saíram espalhando que Jesus ressuscitou. Ou seja, é coisa da cabeça. Deu na cabeça deles que Jesus ressuscitou e Jesus ressuscitou. Então, eles ficaram falando tanto que ficaram com a impressão de que Jesus ressuscitou. Então, outros teólogos explicam que Jesus realmente foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Porém, por motivo de algumas conveniências, o seu corpo foi depois mudado para um outro sepulcro, de onde ele, pelo tempo, normalmente desapareceu. Essa teoria está totalmente destituída de provas, ou seja, tiraram o corpo de Jesus do lugar. Agora, pensa comigo, tinha uma guarda lá, né? Como é que eles iam chegar lá, simplesmente ia mudar o corpo se o corpo de Jesus estava com a guarda lá? Né? Os soldados não iam deixar mudar, porque os soldados sabiam das promessas. Os soldados sabiam que o que Jesus falava é que ele ia ressuscitar. Então os soldados foram para lá justamente para não acontecer que ninguém mexesse lá, tirasse o corpo de Jesus e saísse falando que ele ressuscitou. Então agora, vocês acham que os guardas iam autorizar alguém lá, tirar Jesus daquele túmulo, levar para um outro túmulo, para daí ficar lá e depois o corpo de Jesus sumir? Não iam fazer isso. Então, não tem lógica, né? Isso são algumas pessoas, né, algumas teorias e teologias também, que querem refutar a ressurreição de Cristo, tá? Então, vamos lá. Então, o fato da ressurreição de Jesus é confirmado com provas irrefutáveis. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Lucas 24 e 34. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico comprovado, tanto como qualquer outro fato de importância. Testemunhas viram Jesus ressuscitado. Lucas escreve em Atos 1:3 que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. E olha só, Jesus ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena. Então, quando ela estava junto ao sepulcro vazio, viu Jesus, mas imaginou que era o hortelão, que era o jardineiro. Quando, porém, Jesus lhe disse Maria, ela o reconheceu. Está em João, capítulo 20, 11 e 18. A voz de Jesus era inconfundível. Então, quando ela olha para Jesus, que ela estava triste, que ela estava ali procurando, não tinha achado o corpo de Jesus,
Ela olha para ele, ela não consegue reconhecer Jesus por causa ali da sua tristeza, da sua angústia, né, do seu sofrimento por não achar o corpo do mestre, mas quando Jesus fala com ela na mesma hora, ela já reconhece que é Jesus. As mulheres que voltaram do sepulcro, Mateus 28, 9 e 10, Pedro, que ouviu-se entre os discípulos a notícia, já apareceu a Simão, Lucas 24, 34, os dois discípulos a caminho de Emaús, eram Cleófas e talvez Lucas, que encontraram Jesus no caminho, não o conheciam também, mas quando ele em sua casa partiu o pão, eles o reconheceram. E era realmente Jesus. Temos aí os 11 discípulos, menos o Tomé, em João 10, 20, 19 a 24. Os 11 discípulos junto com Tomé, João 20, do 26 ao 29. Pedro com mais 6 discípulos, os quais haviam ido pescar, João 21, João 23. Mais de 500 crentes, dos quais muitos ainda viviam quando Paulo, no ano 59, escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 6. Tiago, filho de José e Maria, antes da morte de Jesus não era crente, mas agora havia crido em Jesus. Os discípulos que foram para Galiléia, conforme o convite que Jesus havia feito antes da sua morte, Mateus 26 e 32, e logo após a sua ressurreição, Mateus 28, 10. Os discípulos que assistiram à ascensão de Jesus, Lucas 24, 50 ao 53, e o apóstolo Paulo, por último, lá em Atos 9, 3 ao 6 e 1 Coríntios 9, 1, que o encontro com Jesus vivo fez do maior perseguidor o maior apóstolo. Então são provas irrefutáveis de que verdadeiramente Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele não viu, não teve uma visão, ele teve uma aparição de Jesus. Tanto é que quando nós temos uma visão, só nós que vemos, né? A visão foi nossa, nós que vemos, só a gente consegue ver. Mas a aparição, os soldados viram também Jesus. Eles só não distinguiram a voz, eles só não reconheceram, eles só não sabiam quem era que estava falando. Pode ler lá em Atos 9. Eles viram a Jesus, né? Apareceu para eles todos, porém eles não o reconheceram. Então, a grande transformação que a ressurreição de Jesus causava na vida dos apóstolos prova que eles verdadeiramente estavam convictos de que Jesus vivia. O desespero e desânimo que dominavam todos os seguidores de Cristo após a crucificação deu agora lugar a uma alegria e ousadia que ninguém mais podia dominar. Por toda parte davam testemunho da ressurreição de Jesus. Agora, né, a pergunta: para que então falar uma mentira tão grande dessa, essa mentira durar tantos anos, mais de 2000 anos, né, que nós sabemos que Jesus ressuscitou? Como manter uma mentira dessa, né? Como uma mentira assim pode mudar a vida de muitas pessoas, e não mudar para pior, mudar para melhor. Como uma mentira dessa pode mudar totalmente a perspectiva de uma pessoa, tirar ela do fundo do poço. A pessoa tem que parar para pensar, né? Porque a cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição muda vidas, muda a história, transforma, restaura, renova, traz de volta a comunhão com Deus. Então a gente precisa entender isso. Então, a ressurreição de Jesus é a base de várias doutrinas importantes. Então, pela ressurreição, Jesus é chamado Filho de Deus em poder. Romanos 1, 3 e 4. Assim, Deus confirmou tanto Jesus como seu Filho, quanto a obra que ele havia realizado. A ressurreição de Jesus prova que a sua morte foi expiatória, né? Então, Jesus era absolutamente sem pecado. Hebreus 4 e 15. Então, foi expiatório. Jesus morreu para expurgar os nossos pecados. Lembra que o sumo sacerdote deveria oferecer um sacrifício para a expiação do pecado? E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há expiação do pecado. Então, Jesus derramou o seu sangue, né, e ressuscitou para expiar os nossos pecados. Então, a ressurreição é a base da nossa fé em Jesus Cristo.
nós acreditamos que ele ressuscitou, é a nossa base, ele morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus e virá para buscar a sua igreja. Né? Nós vemos muitas religiões que temos por aí e nenhuma delas tem alguém que ressuscitou e está vivo até hoje. Então essa é a nossa base. Então Deus provou pela ressurreição de Jesus que ele havia cumprido as suas promessas de salvação. Assim, quando o pecador crê em Deus, que o ressuscitou, recebe a salvação, experimenta a regeneração e é justificado. A ressurreição de Jesus é também uma fonte de vitória para o crente. Quando recebe a salvação, ele experimenta o poder da morte de Cristo, 2 Coríntios 5, 14 e 15. A ressurreição também é garantia de que Jesus continua como nosso representante e sumo sacerdote de Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8 e 34. E a ressurreição é uma garantia de que Jesus tem poder para curar os doentes. O poder da ressurreição vivificou o corpo de Jesus que estava morto. Pela ressurreição, Jesus venceu a própria morte. Assim também, ele pode vencer a doença que leva o homem à morte. E finalizando, a ascensão de Jesus. A Bíblia fala, Atos 9. Vendo eles, foi elevado às alturas. A palavra profética pré-anunciou que Jesus, depois de ter descido, também subiria ao alto. Salmo 68, 18. E seria recebido em glória. Salmo 24, do 7 ao 10. Jesus também falou várias vezes da sua ascensão. Ele disse, vou para aquele que me enviou. Vou para o Pai. João 7,33 e João 14,28. E a sua ascensão foi Deus que, pelo seu poder, o fez subir. 40 dias após a ressurreição, à vista dos seus discípulos, enquanto os abençoava, ele subiu numa nuvem e foi recebido em cima. Está lá em Lucas 20, 24, dos 50 em diante. Como o Rei da Glória. E ele subiu como Filho do Homem. Marcos 14, 62. Isto é, com seu corpo humano glorificado, que a gente tinha falado ali lá atrás, né? O corpo humano glorificado. Jesus, ao voltar para o céu, foi coroado de honra e de glória. Recebeu a glória que possuía antes que o mundo existisse, cujo esplendor ele aniquilou para vir a esta terra. Ele foi exaltado soberanamente. Como se expressou essa exaltação? Jesus se assentou à destra de Deus. Marcos 16 e 19, Atos 23. Deus lhe deu poder e domínio sobre todo o principado, poder, potestade e domínio. Efésios 1, 21. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1 e 22. Deu-lhes um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Quando Jesus foi elevado, foi constituído cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23. Subindo ao céu, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Atos 2, 32 e 33. De acordo com a sua promessa, após a sua glorificação, mandou o Espírito Santo. João 7, 38 e 39. E finalizando, na sua ascensão, foi confirmada a promessa da sua vinda. Atos 1 e 11. E Jesus voltará da mesma maneira que subiu ao céu. Esse é bom a gente sempre lembrar, que a nossa esperança é que um dia Jesus voltará e restaurará todas as coisas e nos levará para si, para viver eternamente. Espero que você tenha entendido. Esse vídeo é longo, o assunto é extenso, ele foi bem enxuto, mas para você entender um pouquinho do nosso Cristo, daquele que nos formou, daquele que nos criou, daquele que morreu para nos salvar, né, dos nossos pecados, estávamos perdidos, éramos ovelhas desgarradas, e ele, como bom pastor, nos buscou diligentemente e nos trouxe para junto de si novamente. Então, a cristologia, né, a doutrina referente a Cristo, ela é muito grande, ela é muito extensa. Eu queria ter mais tempo para falar, mas o vídeo ficaria muito longo, né?
Mas tudo isso é para você entender que o Cristo que nós servimos, ele é poderoso e tudo o que está escrito a seu respeito é verdadeiro. E o fato maior, e deixar aqui para vocês, é que ele nos amou a ponto de se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, e assim ser libertos do pecado, ser libertos do inferno. E por isso, nós somos gratos a Deus. Bom, esse é mais um pedaço do vídeo de hoje. Se você curtiu, se você entendeu, coloca aí nos comentários. Eu sei que ficou grande, tenha paciência, tá bom? Mas vale a pena a gente estudar a palavra de Deus, vale a pena a gente conhecer um pouco mais daquilo que a Bíblia nos revela sobre Cristo, né? Sobre as doutrinas em que nós acreditamos. É sempre bom conhecer. Se você gostou, comenta aí, tá bom? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, compartilhe o canal também, tá bom? Dê as suas sugestões, tá? Diz aí como é que ficou o áudio, se tá bom, se a imagem tá boa. E vai compartilhando esse vídeo, tá bom? Vamos aprender junto. Nós temos aí mais alguns vídeos para serem lançados dessa série de introdução teológica. Eu vou deixar o card no final do vídeo sobre a teologia bíblica ou a doutrina de Deus, que nós falamos no vídeo passado, para você, se você quiser acompanhar também, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família, te dando uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente semana. Deus abençoe. Orem por mim, para que Deus abra minha mente dia após dia, tá bom? Para que eu possa trazer mais conteúdos bíblicos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Um abraço para você e sua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Tchau.